A guerra se tornou obsoleta. A fome está desaparecendo. A morte é apenas um problema técnico. O futuro visto por um dos grandes pensadores da atualidade, isto é, Homo Deus. Antes de abordar as perspectivas futuras, a primeira parte do livro retrata sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos seres humanos durante milhares de anos, responsáveis por grande parte das mortes, a fome, a peste e a guerra. Mas, pela primeira vez na história, tais questões não são as que mais colocam em risco a vida do ser humano. Hoje, o número de pessoas que morrem por comer demais, inclusive os fast foods, é muito maior do que o número de pessoas que morrem comendo de menos. Isso não significa que devemos ignorar os problemas de fome no mundo, mas levar em conta que, ao longo dos anos, o ser humano construiu ferramentas para extinguir a fome no mundo, no domínio da agricultura, por exemplo. Então, por que pessoas na Síria, no Sudão e na Somália morrem de fome todos os dias? A resposta para essa pergunta é porque alguns políticos querem que elas morram, pois não há divisão igualitária da comida no mundo. Assim, há apenas fomes políticas, mas, de uma maneira geral, a obesidade é mais preocupante para a sobrevida do ser humano, pois estima-se que, em 2030, metade da população mundial esteja com excesso de peso. Outra questão que devastou a população por muitos séculos foram as pestes e as doenças infecciosas. A peste negra e o ebola, por exemplo, devastaram a população perto do ano de 1500. Mas, com a conquista da medicina e do conhecimento sobre os vírus, a comunidade médica conseguiu, aos poucos, diminuir os riscos das epidemias, no sentido de poupar mais vidas. Com isso, por mais que ainda existam epidemias, a era na qual a humanidade se via impotente diante de epidemias naturais provavelmente chegou ao fim. A medicina e as tecnologias fizeram com que a maior parte da população morra por velhice. A guerra foi outro agravante para a vida no século passado, mas hoje a pólvora não é tão perigosa assim, já que se tornou financeiramente inconcebível a realização de guerras. Tirando alguns países não desenvolvidos, hoje a fonte de riqueza mundial não é mais algo material, que possa ser conquistado, como a terra ou o ouro, e roubado por nações militarmente mais fortes. Hoje, entrar em guerra com um país só faz com que se gaste dinheiro, tempo e vidas desnecessariamente. A real fonte de riqueza passou a ser o conhecimento, a informação. Então, os militares, criminosos e terroristas não têm mais força para destruir a humanidade. O próprio ser é mais provável de se autodestruir. Então, tendo assolado as principais causas de morte do ser humano, a sobrevivência ficou mais fácil. Mas a história não tolera o vazio. Se as mortes por fome, pestes e guerra estão diminuindo, algo está prestes a tomar o seu lugar. Se a gente não tem mais essas três preocupações que sempre tínhamos, quais são as preocupações humanas para o futuro? A imortalidade, a felicidade e a divindade, ou seja, esperamos elevar o Homo sapiens ao nível dos deuses e se tornar Homo Deus. O desafio do século é aumentar cada vez mais o tempo de vida, até que não exista mais a morte por causas naturais, só por causas externas como acidentes, ou seja, tornar os seres humanos amortais. Faz sentido essa busca, já que nas últimas décadas os seres humanos conseguiram dobrar a expectativa de vida com métodos de higiene, tecnologia e medicina. Por que não conseguir que os seres humanos, então, daqui a 50 anos, consigam viver até os 150 anos ou mais? O livro nos traz diversos questionamentos sobre como isso mudaria todo o jeito como nós levamos as nossas vidas hoje. Como funcionaria a aposentadoria então? Teríamos 2 empregos? Com que idade teríamos filhos? Seríamos capazes de manter relacionamentos por mais de 100 anos? Entre diversos outros questionamentos. Além disso, se a morte existisse apenas por acidentes no percurso, imagine o quanto os seres humanos evitariam os perigos da vida. Isso faria com que eles fossem os seres mais ansiosos de toda a história. Seria muito arriscado viajar de carro correndo o risco de perder a imortalidade. Mas o autor nos traz uma dificuldade para tal alcance. O que se fez até os dias de hoje não foi prolongar o tempo de vida da raça humana, mas adiar a morte precoce, as doenças naturais. Então, ainda temos muito que lutar para a imortalidade. Outro grande desafio do século XXI é a busca pela felicidade. Muito se fala que nunca foi tão fácil sobreviver. Temos, de uma forma geral, comidas à vontade. Temos a criminalidade controlada por sistemas de leis e as doenças cada vez sendo mais erradicadas. Então, por que a humanidade se vê cada vez mais infeliz? Na verdade, ao longo dos anos, o corpo humano acostumou a buscar pela sobrevivência e não se adaptar a métodos que traziam mais felicidade.
O livro deixa claro que felicidade nada mais é do que a dosagem correta de moléculas no nosso corpo. Isso é a base para os medicamentos contra a depressão, ansiedade e outros milhares de problemas psicológicos atuais. Por que batalhar para a felicidade no trabalho, nas relações pessoais, se a felicidade é alcançada muito mais fácil por remédios? Imagina-se então que a felicidade do futuro será uma felicidade biológica, baseada em dosagens bioquímicas corretas. Além disso, outra realidade atual é o aprimoramento cada vez mais do corpo humano, a divindade do ser humano de poder criar. Até pouco tempo atrás, utilizávamos a tecnologia e medicina para aprimorar os doentes, colocar próteses em pessoas com deficiência, aparelhos auditivos para surdos e tentávamos métodos para fazer cegos conseguirem enxergar. Mas a perspectiva do futuro é outra. Por que não aprimorar também o que já é saudável no corpo humano? Por que não deixar os seres humanos mais rápidos, mais fortes, mais bonitos e mais inteligentes? Hoje já é possível selecionar os genes, reescrever o DNA e renovar circuitos neurais. Poderemos criar a melhor raça de humanos ou de deuses que já existiu, mas a questão é se queremos e estamos preparados para isso. Avançando um pouco mais a leitura, o livro Homo Deus questiona o que fez com que os seres humanos conquistassem o mundo, dominassem outros animais. A grande resposta para essa pergunta é a religião, não da forma como comumente vemos, mas como uma ferramenta utilizada para preservar a ordem social e organizar a cooperação. Hoje dominamos o mundo não porque um indivíduo humano seja muito mais esperto e mais ágil do que um chimpanzé, mas porque o Homo sapiens é a única espécie capaz de uma cooperação flexível e em grande escala. E como já diz o ditado popular, a união faz a força. A religião que unia os primeiros seres vivos, que viviam da caça e da coleta, era animista. Então, o ser humano buscava na natureza o sentido para a sua vida, falava com a natureza tentando buscar seu significado. Depois, quando o ser humano passou a ser agricultor, a religião passou a ser o teísmo. Ou seja, o que explicava a vida e organizava a sociedade eram os deuses, e todos deveriam obedecê-lo. Nessa época, o crescimento científico ficou bloqueado, porque se acreditava que os deuses tinham todo o conhecimento que devia se conhecer. Já mais recentemente, depois da Revolução Científica, o ser humano passou a ser a grande autoridade no mundo, dono de todo o saber e poder. As igrejas se enfraqueceram e a ecologia foi deixada de lado. Isso fez com que reinasse no mundo o humanismo, ou seja, a autoridade do ser humano sobre o mundo. Nessa ideologia, na política o eleitor sempre tem razão, na economia o cliente sempre tem razão, na estética a beleza está nos olhos de quem vê, na ética, se é bom para você, deve ser feito. Na educação, você deve pensar por si mesmo. O ser humano rege e está no centro de tudo. Mais recentemente ainda, a tecnologia se aliou ao ser humano e criou o tecno-humanismo, ampliando os poderes dos seres humanos com máquinas. Na última parte do livro, o autor avança para uma nova religião, o dataísmo, na qual a autoridade não estará nem na natureza, nem nos deuses, nem no ser humano, mas nos algoritmos. Algoritmos são formas de processar informações, ou seja, o poder estaria com as máquinas, que receberiam e processariam as informações e dariam uma devolutiva aos meros mortais. O dataísmo dá autoridade às máquinas porque elas processam algoritmos muito melhor e mais rápido do que os seres humanos. Mas será que essa realidade está tão distante assim? Não. Hoje já podemos observar a autoridade das máquinas no mundo. Por exemplo, já existem ferramentas capazes de prescrever doenças, encontrar tumores com índices de erro muito menores do que os médicos com anos de formação. O próprio Waze é um exemplo. Por mais que você conheça o caminho para um lugar que deseja chegar, não é capaz de ver o engarrafamento, estimar o tempo, ver se vai ter algum acidente na pista ou escoltas policiais. Um outro exemplo são os carros autônomos. Eles funcionam muito melhor do que qualquer outro grupo de motoristas. Têm total atenção no caminho, são capazes de realizar rotas programadas e evitar o engarrafamento, prever uma freada à busca de um outro veículo autônomo e evitar, assim, acidentes. Mas, para que tudo isso ocorra, é preciso abrirmos mão de nossa liberdade e deixar com que os algoritmos fiquem no controle. Eles seriam capazes até de nos conhecer melhor que nós mesmos.
Saberiam que pessoas nos liberariam mais níveis de dopamina, que a atividade de nossas moléculas mostrariam maior interesse e, com isso, escolheriam melhor nossas relações e empregos. Tais questões colocam em xeque as profissões tais como nós conhecemos. A inteligência está se desacoplando da consciência. Existiriam médicos, motoristas, trabalhadores braçais? O investimento nas máquinas é caro, mas a longo prazo compensariam. Existiriam novas profissões? Muito provavelmente, como ocorreu quando a Revolução Industrial substituiu homens por máquinas. Mas existiriam seres humanos capazes de realizar os trabalhos tão bem quanto as máquinas? Não sabemos. O ser humano teria autoridade sobre suas escolhas e desejos? Não sabemos. São questões que só o futuro pode nos responder. Essa foi a resenha do livro Homo Deus, de Yuval Noah Harari. Recomendo a leitura e espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se quiserem mais conteúdos, não esqueçam de seguir o canal para mais vídeos. Obrigada pela atenção.